Desde o início da Marvel nos quadrinhos, heróis mutantes representados pelos X-Men e heróis humanos representados pelos Vingadores coexistem no mesmo universo, enfrentam os mesmos vilões, salvam o mesmo planeta, mas raramente, e salvo algumas exceções, eles confiam uns nos outros. Os Vingadores sempre foram tratados como os heróis oficiais da Marvel. Os X-Men foram tratados como um problema a ser controlado, uma ameaça ao Homo sapiens. E hoje a gente vai tentar entender por que essa relação sempre foi tão turbulenta. Mas antes disso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Os Vingadores surgiram em Avengers número 1 de 1963, criados por Stan Lee e Jack Kirby. Enquanto os X-Men surgiram em X-Men número 1, também de 1963, e também criados por Stan Lee e Jack Kirby. Inclusive, as duas revistas foram lançadas no mesmo dia nas lojas norte-americanas. Ou seja, o berço das duas equipes é basicamente o mesmo. Mas enquanto existia essa semelhança fora das HQs, dentro das histórias publicadas a partir dessa data, as coisas foram por caminhos bem diferentes, por dois modelos de heroísmo. Os Vingadores foram sendo tratados como uma equipe pública, reconhecida, com ligação direta com o governo e com a mídia, enquanto os X-Men treinavam em segredo numa escola que servia de fachada e atuavam o mais longe da atenção possível. Isso pelo grande preconceito dentro das histórias com relação a mutantes. Nos quadrinhos, os mutantes são pessoas que nascem com o gene X. E esse gene costuma despertar na adolescência e concede habilidades especiais para as pessoas. Por isso, os mutantes também são chamados de Homo superior. Esse nome não significa que eles sejam melhores. Significa que, na lógica científica da Marvel, eles são vistos como o próximo passo da evolução humana. E por causa disso, aqui nasce o medo. Para a humanidade, se os mutantes são o futuro, os humanos comuns são o passado. Diferente de personagens como Homem-Aranha ou Capitão América que ganharam poderes por acidentes ou experimentos, eles são humanos aprimorados. Os mutantes simplesmente nasceram assim, e isso muda tudo. Então, enquanto os Vingadores costumavam combater vilões malvados, os X-Men combatiam vilões preconceituosos, que criavam leis e armas contra a existência da sua raça. Sempre que um grande inimigo ameaça a Terra, alguns questionam, mas onde estava o herói X, Y, Z? Por que não foram ajudar nesse combate? Então, uma possível pergunta nesse caso também é: onde estavam os Vingadores quando leis antimutantes, campos de detenção e genocídios começaram a surgir contra o Homo superior? Como os maiores heróis do planeta permitiram que isso acontecesse? Essa pergunta nunca foi totalmente respondida e os mutantes nunca se esqueceram disso. O primeiro encontro, entre aspas, entre Vingadores e X-Men vem na revista Tales of Suspense número 49 de 1964 e é na verdade um encontro rápido só entre Homem de Ferro e Anjo, que, por um mal entendido, entram em conflito. Não tem conversa e o mutante já é tratado como possível ameaça por Tony Stark. Poucos meses depois, vem um momento histórico em X-Men número 9 de 1964, onde de fato as duas equipes se reúnem pela primeira vez. Os dois grupos estão em busca do vilão Lucifer, mas depois de entender que era um vilão dos mutantes, os Vingadores simplesmente vão embora e não ajudam nesse conflito, que inclusive envolvia o sequestro de Charles Xavier. E desde o começo do quadrinho, já se estabelece um certo padrão dos próximos encontros entre as equipes. Primeiro, um conflito inicial, mal-entendidos, desconfiança e depois a cooperação apenas por necessidade. Desde o começo,
fica claro que eles têm visões diferentes. Os X-Men veem os Vingadores como heróis seletivos, e os Vingadores veem os mutantes como um problema que pode sair do controle. Mas em 1965 vem um momento de aproximação, o primeiro ponto que ameniza essa relação. Em Avengers número 16 de 1965, o Capitão América assume oficialmente a liderança dos Vingadores e forma uma nova equipe composta por Feiticeira Escarlate, Mercúrio e Gavião Arqueiro. E na época, Feiticeira e Mercúrio eram considerados mutantes, filhos de Magneto. Isso foi um aceno ao mundo de que mutantes também podiam ser heróis. Outro ponto importante de aproximação acontece em Avengers número 137 de 1975, onde o Fera, um dos X-Men originais, também entra oficialmente para os Vingadores. E o Fera acaba até mesmo se tornando uma ponte entre as duas equipes. Mas mesmo isso não resolve um problema estrutural. E o pivô de todo esse confronto racial tem um nome: Magneto. Magneto não é só um vilão poderoso que controla metal. Ele é uma resposta ao ódio humano. Criado em X-Men número 1, Magneto nasce editorialmente como um antagonista clássico, mostrando que dentro dessa raça existem os bons e também os maus. Mas isso vai mudando ao longo do tempo, quando os personagens vão ganhando mais camadas. Principalmente quando Magneto recebe uma história de origem em Uncanny X-Men número 150 de 1981. Aqui é revelado que Magneto é um sobrevivente do Holocausto. Ele viu, ainda criança, o que acontece quando um grupo é rotulado como ameaça. Magneto não odeia humanos porque quer dominar o mundo. Ele odeia humanos porque viu o que eles são capazes de fazer contra quem julgam ser diferente. Primeiro vem o medo, depois vem as leis, depois vem os campos de concentração e no final vem o extermínio. Quando ele olha para os mutantes sendo perseguidos, caçados por sentinelas, presos em campos de detenção, ele vê a história se repetindo. Por isso, Magneto acredita que os mutantes são o próximo alvo de um genocídio anunciado. E para evitar isso, eles precisam dominar primeiro, ou serão eliminados depois. Aqui entra a divisão fundamental dos X-Men. O Professor Xavier acredita em coexistência, diálogo e integração. Magneto acredita em separação, força e dominação. Ambos querem salvar os mutantes, mas discordam apenas dos seus métodos. E é exatamente isso que confunde o resto da humanidade, que acaba generalizando a raça. O problema é que os Vingadores nunca viveram o que os mutantes viveram. O Capitão América, que é inclusive um dos personagens que mais tem essa aproximação com os mutantes, ele lutou contra os nazistas, mas Magneto sobreviveu a eles. Os Vingadores já chegaram a sofrer preconceito em alguns momentos pelos seus poderes também, vistos com estranheza. Mas isso sempre passa rápido e não é perpetuado da forma estrutural na sociedade da Marvel. E quando os Vingadores enfrentam Magneto, eles veem um vilão, um tirano, uma ameaça global. Eles não veem o contexto. Os Vingadores lidam com sintomas e os X-Men tentam lidar com as causas. Por isso, inclusive, eles chegaram a defender Magneto algumas vezes. Isso foi visto em vários quadrinhos e fica evidente na saga Avengers X-Men Blood Ties, de 1995, quando Magneto é capturado e os Vingadores querem apenas punição, enquanto os X-Men querem entender melhor o contexto. Porque Magneto pode ser sim julgado como causador das crises entre as raças, mas ele é apenas a consequência de alguns atos. Ele é a resposta a ações de alguns humanos, ou seja, se torna basicamente um ciclo de ódio sem fim.
Magneto funciona como o pior medo dos humanos, e até mesmo o pior medo para alguns dos próprios mutantes, porque ele representa a pergunta que ninguém quer responder: e se Magneto estiver certo? Por isso, toda vez que um sentinela é criado, ou uma lei antimutante é aprovada, Magneto se fortalece ideologicamente, não em poder, em argumento. Os Vingadores sempre trataram Magneto como um problema a ser resolvido, nunca como um sintoma de algo maior. Eles tentaram prender, derrotar, punir, mas nunca resolver a raiz do problema, que é o medo do diferente. A ameaça que é a mente de Magneto, inclusive, chegou a se tornar tão real que recebeu uma forma física ao se fundir com a mente poderosa de Charles Xavier, criando assim o vilão Massacre em 1996. Foi só aí, quando a ameaça se tornou outra coisa que não uma disputa entre raças, que os Vingadores e os X-Men realmente se uniram por uma causa maior, inclusive se sacrificando uns pelos outros. Outro momento que a visão de Magneto chegou ao extremo absoluto foi no universo alternativo da Marvel, o universo Ultimate, onde na saga Ultimatum de 2009, depois da morte da Feiticeira Escarlate, Magneto inverte os polos magnéticos da Terra, provocando catástrofes globais, destruindo cidades inteiras e matando milhões de pessoas. Então talvez o medo e o receio com relação a Magneto pode se justificar, mas esse nível de poder não é exclusivo de mutantes. Mas a desconfiança costuma sempre ser maior quando o assunto é relacionado a um homo superior. Os mutantes sofreram vários genocídios na história da Marvel, sendo um dos maiores casos a destruição da ilha de Genosha, durante a HQ E de Extinção de 2001, e também o Dia M, durante a Dinastia M de 2005, onde a Feiticeira Escarlate, que na época fazia parte dos Vingadores, praticamente reescreveu a realidade e quase extinguiu toda a raça. Mas depois desses desastres, não houve nenhum tipo de força-tarefa dos Vingadores para ajudá-los, a não ser algo bem pontual. Isso acabou se tornando meio que um problema dos mutantes. Tudo piora quando os mutantes têm uma esperança no nascimento da personagem Hope, a primeira Homo superior a nascer depois do Dia M. Mas quando a Força Fênix vem atrás dela em 2012 e os X-Men veem a esperança nisso, os Vingadores veem uma ameaça. Aqui o conflito ficou evidente na HQ Vingadores vs X-Men, com os Vingadores agindo como autoridade global, enquanto os mutantes agem como um povo lutando contra a sua própria extinção. E o fim dessa guerra declarada não trouxe a paz, trouxe só mais cicatrizes. Depois disso, até existe uma tentativa de unir a raça com a criação dos Fabulosos Vingadores em 2012, que trazia uma equipe híbrida que integrava vários mutantes. Mas a tensão sempre existiu, e por isso chegou a um clímax com a criação da Nação Mutante de Krakoa, que visava separar as raças definitivamente. Com a Dinastia X de 2019, os mutantes criaram a sua própria nação, suas próprias leis, sua própria diplomacia. Agora, eles não pedem aceitação do mundo, porque isso não veio desde 1963. Eles exigem apenas respeito. Claro que houve muito respeito e cooperação entre as duas equipes ao longo de todos esses anos, como visto em eventos tipo Império de 2020 e Juízo Final de 2022. Mas enquanto os Vingadores lutam para salvar o mundo, os X-Men lutam para se manter vivos nele. E enquanto essa diferença existir, essa relação sempre será, no mínimo, instável. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você acha que os Vingadores fizeram o suficiente pelos mutantes. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.